Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 11 Urso Pardo. Depois que Kili terminou de falar, a espada de madeira em suas mãos se ergueu e com ela uma aura vigorosa apareceu ao seu redor. A espada empurrou e varreu para o lado, criando um som distinto de vento e trovão. Ele explicou simultaneamente: a Escola de Artes da Espada tem uma história de 150 anos, e foi fundada por aqueles que pertenciam à geração anterior de renegados da Terra Ocidental, quando chegaram ao Império. No entanto, durante estes últimos 150 anos, espadachins geniais surgiram infinitamente através de gerações, e as artes da espada de nossa escola muito evoluíram do estilo das artes da espada da Terra Ocidental, eventualmente ganhando uma forma própria. Esta técnica da espada do urso pardo foi aprimorada e modificada por muitos mestres da esgrima para se transformar no que é hoje. Os músculos de todo o seu corpo continuavam torcendo e girando. Embora a espada estivesse em suas mãos, era como se todo o poder de seus músculos tivesse sido torcido em uma única linha. No entanto, era diferente da constituição corporal usual de um ser humano. A técnica tinha seu próprio ritmo único, como se retratasse um urso pardo balançando para a direita e para a esquerda e treinando os poderes dos 4 membros. As artes marciais são divididas em 4 tipos, a saber, nutrir, treinar, acumular e matar. Nutrir refere-se ao acúmulo do potencial do corpo físico. É como uma boa espada requer manutenção diária, aplicação de graxa de espada e polimento da lâmina, para torná-la cada vez mais afiada. O mesmo vale para o corpo humano. É necessária uma nutrição cuidadosa para desenvolver uma base forte que possa permitir o desenvolvimento adicional do corpo físico. A técnica da espada do urso pardo é uma técnica de nutrição criada pelos mestres das gerações anteriores, projetada para imitar os hábitos dos ursos pardos, após uma observação atenta de seus movimentos. A longo prazo, praticá-lo permitirá que a pessoa torça seu corpo em uma única linha, ganhando assim a força de um urso pardo. Entre suas palavras, a espada de madeira tremeu nas mãos de Kili, criando muitas imagens posteriores. Ele de repente inchou como um urso pardo acordado de uma hibernação profunda, e a energia mais poderosa escondida no corpo humano explodiu para fora. Um rugido leve ecoou, como se um urso tivesse gritado. Com um golpe da espada de Kili, as correntes de ar espalharam as folhas caídas no chão a vários metros de distância. Quando um urso hiberna, todo o seu corpo trema a cada poucos dias. Assim, seus músculos não ficarão rígidos e seu fluxo sanguíneo não parará, o que seria extremamente prejudicial ao seu corpo. Quando praticamos a técnica da espada do urso pardo, a coisa mais importante a notar é o tremor, como se todas as coisas vivas na Terra tivessem ganhado vida ao som do trovão da primavera. Esse tremor é a técnica da nutrição, e nele residem os profundos mistérios da nutrição do corpo humano. Depois de demonstrar o conjunto completo das técnicas da espada do urso pardo, Kili retraiu sua espada enquanto se virava e sorria para Fan Xingjian. Mas, embora esse conjunto de técnicas de espada pareça fácil, é preciso entender e ajustar lentamente o peso, avançar e recuar, e considerar cada movimento por sua vez com muito cuidado. Não é possível dominar isso em apenas um momento. Hoje, eu vou te ensinar alguns dos movimentos mais simples. Pode-se dizer que Kili, depois de aceitar as propinas, era verdadeiramente profissional e não reteve nada, pois compartilhou a essência do Grizzly Bear Swordplay em sua totalidade com Fan Xingjian. Claro, isso era muito semelhante às inúmeras outras técnicas de nutrição em todo o mundo. Embora a técnica da espada do urso pardo fosse poderosa, de forma alguma era considerada uma técnica inigualável. Mas mesmo através dele já se podia dizer que este sistema particular de artes marciais foi muito bem desenvolvido e pensado, tornando-se uma parte única da cultura deste mundo. Ouvindo a explicação de Kili, o olhar de Fan Xingjian se iluminou. Era a primeira vez que ouvia tal explicação para as artes marciais, e de repente sentiu como se tudo tivesse ficado muito claro para ele. No momento seguinte, uma nova técnica surgiu em sua coluna de técnicas. Técnica da espada do urso pardo nível 1. Aumenta o potencial do corpo humano e tem o efeito de aumentar gradualmente os atributos de força e agilidade. E pensar que ele havia adquirido a habilidade diretamente. Não foi só isso. Com a explicação e demonstração de Kili, ele também começou a seguir seus movimentos para praticar cada passo da técnica da espada do urso pardo. Dentro de alguns minutos, Kili parou suas ações, olhando com os olhos arregalados para Fan Xingjian, como se ele fosse um monstro.
Fan Xingjian acenou com a espada de madeira em suas mãos, seu corpo tremendo em sincronia com a ponta da espada. Era como se dentro de cada tremor os músculos de todo o seu corpo estivessem respirando junto com os movimentos da espada, como se um urso pardo estivesse se coçando contra uma árvore, os músculos e ossos de seu corpo, tremendo completamente. Como isso é possível? Quando eu o vi praticando a técnica da espada do urso pardo mais cedo, ele estava todo agitado, ele não conseguia segurar o peso dos movimentos, e ele estava respirando pesadamente como se nunca tivesse treinado antes. Como pode ser que ele dominou a técnica da espada do urso pardo em apenas alguns minutos, como se ele estivesse treinando duro por meses? Por outro lado, Fan Xingjian ainda estava imerso na alegria de aprimorar sua técnica de espada. Ele foi presenteado com o melhor talento do mundo em artes de espada, e então treinou para obter sua técnica básica de espada até o nível 30, ganhando assim a especialidade Genius Swordsmanship. Portanto, não era de admirar que ele pudesse aprender técnicas de espada a uma velocidade excepcional. Com a aceleração adicional, ele foi capaz de dominar o nível 3 da técnica da espada do urso pardo em apenas alguns minutos, algo que levaria meio ano de esforço de uma pessoa comum. Embora não houvesse aumento em seus atributos no nível 3 da técnica da espada do urso pardo, ele sentiu como se os músculos e ossos de todo o seu corpo tivessem sido submersos em uma fonte termal, e como se várias mãos estivessem dando a ele um corpo inteiro. Massagem. Foi então que ele de repente notou o olhar estranho de Kili e começou a desacelerar o progresso de sua técnica de espada. Professor, este conjunto de técnicas de espada me parece muito familiar. Parece que há muitas semelhanças entre ela e a técnica da espada básica que eu aprendi antes. Oh! Com isso, Fan Xingjian demonstrou sua técnica básica de espada para Kili. Este último assentiu com um olhar de apreciação. Mesmo que este conjunto de técnicas de espada seja simples e grosseiro, ele inclui as posturas da maioria das técnicas de espada neste mundo. O que é ainda mais difícil de encontrar é a robustez do seu básico. É a primeira vez que vejo isso. Adicionando a isso o seu talento em esgrima, não é de admirar que você seja capaz de entender a técnica da espada do urso pardo tão rapidamente. No entanto, embora no início a técnica da espada do urso pardo seja fácil, você ainda precisa entender com precisão a maneira correta de canalizar a energia dentro do seu corpo para mais tarde. Kili pensou que poderia entender a razão pela qual Fan Xingjian foi capaz de entender a técnica da espada do urso pardo tão rapidamente. Ele assentiu com admiração e trabalhou ainda mais para ensinar Fan Xingjian. Sua admiração por Fan Xingjian aumentou ainda mais depois de perceber que, embora ele fosse altamente talentoso, ele ainda era capaz de dedicar tanto esforço para estabelecer uma base tão forte para sua esgrima. Fan Xingjian, por outro lado, não se atreveu a treinar com todas as suas habilidades, mas se conteve. Ele sabia que o talento que acabara de mostrar já superava em muito o de uma pessoa normal. Se os outros descobrissem que ele levaria apenas alguns dias para aumentar o nível da técnica da espada do urso pardo para o nível 20 ou 30, ele não seria mais visto como um talento, mas como um demônio. Seria bom se os outros o admirassem, mas seria um problema desnecessário se alguém sentisse que algo em seu talento estava errado e quisesse investigar ou até mesmo pressioná-lo. Uma vez que seu talento demoníaco fosse exposto, só haveria duas opções possíveis para ele: ser pressionado até a morte ou obedecer à força para ser a peça de xadrez de outra pessoa. Atualmente, Fan Xingjian só desejava permanecer escondido na escola de artes da espada, e dominar todas as técnicas de espada para aumentar seus poderes. Portanto, nos próximos dias, sempre que Fan Xingjian encontrava Kili, ele só revelava o equivalente ao nível 1 da técnica da espada do urso pardo, enquanto praticava secretamente sozinho, quebrando repetidamente os níveis e até atingindo o nível 12. Depois de quebrar o nível 10 da técnica da espada do urso pardo, ele finalmente ganhou atributos adicionais que consistem em um aumento de 2 pontos na força, um aumento de 2 pontos na agilidade, um aumento no potencial do corpo e um aumento na velocidade de recuperação da exaustão de seus músculos e ossos. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 12 Explicação Depois de treinar por um tempo, Fan Xingjian agora tinha uma compreensão mais profunda da razão pela qual a escola de artes da espada estava tão dilapidada. Pode-se dizer que Kili é a única pessoa que apoia a escola de artes da espada. Ele era um show de um homem só, da limpeza à palestra. Quanto aos que frequentavam a escola de artes da espada, eram principalmente crianças e jovens do bairro.
Hoje, Kili estava palestrando sobre as diferentes categorias de técnicas de artes marciais. As técnicas marciais podem ser divididas em 4 categorias, ou seja, nutrir, treinar, acumular e matar. Ele estava de pé na frente de todos os alunos, explicando com confiança enquanto a multidão o via com atenção extasiada. Nesse mundo a força dita tudo, o nível de poder de um indivíduo determinava seu futuro. A única maneira de pessoas comuns, ou melhor, plebeus, ganharem reconhecimento era aumentar suas proezas de combate. Poder aprender artes marciais era sua maior benção e também o melhor caminho que poderiam tomar. Portanto, foi a escolha de muitos plebeus. A maioria das famílias sacrificaria uma porção substancial de seus recursos apenas para investir no cultivo das artes marciais de seus filhos. Kili continuou, 50 anos atrás, a perita de nível divino Rose Knightz usou as 4 estações como uma comparação com as 4 categorias: nutrição, treinamento, acumulação, matança. Ele acabou sendo passado para as gerações futuras, que começaram a usá-lo mais amplamente. Eu pessoalmente gosto muito dessa comparação. O caminho da nutrição é como a primavera, nutrindo todas as coisas vivas, cultivando o corpo, aumentando o potencial e permitindo assim que o corpo físico se fortaleça naturalmente. É como uma semente plantada na primavera, desenvolvendo-se gradualmente e crescendo forte. O caminho de treinamento é como o verão escaldante, calor intenso brilhando na cabeça, semelhante ao temperamento extremo do corpo, espremendo cada gota de potencial e inflamando a energia obtida do caminho de nutrição. Mas esta é também a razão pela qual eu nunca te ensinei isso. Seu treinamento no caminho da nutrição ainda é insuficiente, e os potenciais de seus corpos ainda estão faltando por enquanto. Se você começasse o caminho de treinamento agora, seria equivalente a explorar sua expectativa de vida e esgotar seu potencial. O procedimento normal é esperar que suas técnicas básicas de espada atinjam a perfeição, o que significa levá-lo ao nível 10 ou superior antes de iniciarmos o caminho de treinamento. Quanto ao caminho da acumulação, é semelhante ao final do outono. É tanto o início da colheita da fruta quanto o fim da morte miserável de uma miríade de seres vivos. Fala de uma centelha de vida em um mundo de silêncio. Isso descreve a melhora do físico através da respiração e da circulação sanguínea, e é essencialmente uma evolução qualitativa na maneira de viver. No entanto, o caminho de acumulação é muito profundo e tem requisitos extremamente altos. Ainda não é hora de vocês aprenderem isso. Olhando para as expressões desanimadas que aparecem nos rostos de seus alunos, Kili sorriu enquanto continuava. Agora, para o último, o caminho da morte. É simples falar, já que são técnicas puramente de combate e matança, que podem ser comparadas ao frio cortante do inverno, sufocando toda a vida. Esse tipo de técnica é um conceito totalmente diferente das usuais, que treinam principalmente o corpo. Professor, quando você pode nos ensinar o caminho da morte? Perguntou um jovem de cabelos castanhos que parecia ter menos de 20 anos de idade. Ele tinha cerca de 1,9 metro de altura e era extremamente musculoso, dando a impressão de uma pequena montanha para as pessoas que olhavam para ele. Seu nome era Ogden, e ele era considerado um dos alunos mais antigos da Escola de Artes da Espada, e até mesmo o irmão marcial mais velho. Independentemente de estatísticas ou técnicas, ele era sem dúvida o mais forte do grupo de alunos. Ao ouvir a pergunta de Ogden, Kili riu enquanto balançava a cabeça. Agora é a hora de você estabelecer sua base. Aprender o caminho da morte cedo demais não seria benéfico para a nutrição e o treinamento de seu corpo. Tudo bem. Isso será tudo por hoje. Em seguida, iniciaremos uma rodada de prática para a técnica da espada do urso pardo. Naquele momento, do fundo da classe, Fang Xingjian levantou as mãos enquanto perguntava: Professor, tenho uma pergunta. Vendo Fang Xingjian levantar a mão para fazer uma pergunta, o encorajamento cintilou nos olhos de Kili. O talento de Fang Xingjian e o esforço que ele colocou nos últimos dias eram muito óbvios para Kili, então ele não tinha nada além de admiração por esse aluno. Falar. Eu queria perguntar. Ao treinar técnicas de espada, após atingir o nível 10, a pessoa ganharia um aumento nos atributos para a maioria das técnicas de espada. Qual é a razão por trás disso? O que acontece se um cultivador praticar mais de 100 técnicas diferentes de espada até o nível 10? Não seria um invencível então? Essa era uma das questões que ele vinha ponderando constantemente recentemente, pois também o preocupava se sua força continuaria a aumentar no ritmo atual de progresso.
Depois de ouvir a pergunta de Fang Xingjian, Qile sorriu. Primeiro, você está falando de alguém que dominou mais de 100 técnicas diferentes de espada. Isso é praticamente impossível. Um guerreiro com um talento médio teria que praticar um determinado conjunto de técnicas de espada mais de 100.000 ou mais de 1 milhão de vezes antes de ser proficiente nela. Levaria cerca de 5 a 10 anos antes que sua técnica de espada pudesse atingir o nível 10, e pelo menos vários milhares de anos para ele atingir esse nível para todas as 100 técnicas de espada. Mesmo que a pessoa seja um daqueles gênios com uma velocidade de aprendizado 10 vezes mais rápida que os outros, seria necessário entre meio ano e 1 ano para atingir o nível 10 em cada uma das técnicas de espada. Não só isso, ainda seriam necessárias várias centenas de anos de prática incansável sem sequer ter tempo para comer ou beber antes de conseguir isso. Naturalmente, também existem gênios lendários, que seriam capazes de conseguir isso. No entanto, gênios nesse nível são extremamente raros. Não se pode ver tal talento em várias décadas. Você pode nem conhecer um em toda a sua vida. Depois de dizer isso, Qile fez uma pausa antes de abordar a outra pergunta de Fang Xingjian, quanto à questão sobre o aumento dos atributos de alguém depois de atingir o nível 10 em uma técnica específica. A teoria por trás disso é extremamente profunda. Mesmo os especialistas da sede podem não ser capazes de compreendê-lo totalmente. No entanto, a maioria dos especialistas concordou em conjunto com algumas conjecturas. Basicamente, depois que uma nova técnica atinge o nível 10, ela melhora e melhora o método de circulação dentro do corpo humano, reduzindo as forças restritivas ao redor dos músculos, estrutura óssea e vasos. Assim, permite que a força, agilidade e outros atributos sejam exibidos de forma mais eficiente. Há rumores de que os lords da Royal Knight Academy realizaram um experimento antes. Quando as técnicas marciais de natureza semelhante atingem o nível 10, apenas a primeira de seu tipo traria um aumento nos atributos. Isso se alinha à conjectura. É claro que os métodos do caminho da nutrição e do caminho da acumulação que podem fortalecer o corpo, estabelecer a base e acender o potencial não são levados em consideração nesta teoria. Essas são maneiras de transformar o físico de alguém e de ganhar aumentos nas estatísticas de atributos em um nível fundamental. No entanto, técnicas semelhantes da acumulação ou do caminho de nutrição provavelmente também se sobrepõem quando atingem o nível 10. Ouvindo as palavras de Qile, a compreensão brilhou nos olhos de Fang Xingjian. O aumento de estatísticas obtido com as técnicas de espada foi causado pelo aumento de nível. Simplificando, se os músculos de uma pessoa tivessem a força bruta de 1 tonelada, as contradições entre os músculos e a estrutura óssea só permitiriam que ela tivesse esse engine de força. Somente depois de aprender artes marciais e aprender a exercer a força adequadamente, a dissipação interna de energia quando ela passa pelos ossos e músculos é reduzida, permitindo uma produção de força de 200 Jin. A prática das artes da espada de Fan Xingjian foi precisamente a causa do aumento dos atributos e dos 100 Jin adicionais de força. Então foi este o caso? Se isso for verdade, então, apenas uma técnica de uma infinidade de técnicas de espadas semelhantes traria aumento de estatísticas, enquanto as outras não teriam efeito sobre mim? Bem, de qualquer forma, só saberei depois de experimentá-los. De qualquer forma, com o talento e a velocidade de aprendizado que tenho agora, posso facilmente dominar a maioria das técnicas de espada no mesmo instante em que as aprendo, então não há mal nenhum em aprender mais. Depois disso, Qile mais uma vez dirigiu e orientou os alunos em sua prática da técnica da espada do urso pardo. Essa técnica básica de espada da Escola de Artes da Espada era profunda e abrangente, fácil de aprender, mas difícil de dominar. No entanto, pode fortalecer o físico e aumentar o potencial. Como resultado, os alunos da Escola de Artes da Espada geralmente tinham que praticá-la várias vezes todos os dias. No entanto, desta vez, depois de algumas séries de treinamento, Qile apontou para o irmão marcial mais velho Ogden enquanto balançava a cabeça. O que há de errado com você? Quantas vezes eu lhe disse que o que a técnica da espada do urso pardo precisa é de controle físico e mental? O cerne está no tremor. Você está apenas usando força bruta. E é por isso que você ainda não consegue passar para o nível 10. Agora, cada vez que você está praticando a técnica da espada do urso pardo, você não está mais ganhando pontos de experiência, estou certo? Ogden abaixou a cabeça ao responder, um tanto envergonhado. Sinceramente, tenho praticado 8 horas todos os dias,
Mas não tenho ideia de por que, desde que cheguei ao nível 9, não estou mais ganhando pontos de experiência. A dor de Ogden era algo que ele entendia. Descendentes de plebeus como Ogden só podiam confiar nas artes marciais como uma saída para sua situação. Ogden vinha treinando na escola de artes da espada desde os 8 anos, e seu físico havia sido treinado para superar em muito dos humanos comuns. Ele tinha um excedente de 15 pontos nos atributos de força, agilidade e resistência, todos adquiridos por meio de treinamento. Além de nivelar técnicas ou nivelar a si mesmo, outra maneira de aumentar os atributos era treinar o corpo diariamente. Por exemplo, depois de praticar a técnica da espada do urso pardo da escola de artes da espada, a pessoa ganharia um aumento milagroso de força e agilidade. No entanto, havia um limite para esse tipo de treinamento também. Quanto maiores fossem os atributos originais, menor seria o efeito do treinamento. Por exemplo, a técnica da espada do urso pardo de nível 9 de Ogden já havia parado de adicionar um efeito de fortalecimento ao seu corpo. Se ele ainda quisesse ganhar um aumento nos atributos através deste método, ele teria que fazer um avanço com a técnica da espada do urso pardo. Ele balançou a cabeça, apontando para Fang Xingjian ao lado, e disse: venha, demonstre os movimentos da técnica que estávamos praticando. O resto de vocês, dê uma boa olhada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.